saber como você tem que agir no mundo, que nesse mundo maravilhoso, no planeta Terra, fique nesse evangelho, porque eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos para mais um Evangelho no Lar, mais um recado do anjo que eu sei que vocês adoram, tá? Já peguem um copo de água, tá? Porque garrafa de água, copo de água, o que vocês quiserem, pois é muito importante, porque assim os espíritos fluidificam a água de vocês. Muito beleza, gente. Vamos começar o Evangelho. Capítulo 17, texto O Homem no Mundo, tá? O Homem no Mundo, capítulo 17. Eu vou iniciar aqui. Deixa eu dar mais um gole de Coca-Cola. E lá vamos nós, né? Peguem um copo de água, quem estiver entrando. Garrafa, copo, tanto faz. Vamos lá. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada a Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar realizando o Evangelho nessa noite. Que o Senhor mande seus emissários aqui em casa, na casa de cada um que estiver fazendo o Evangelho, tanto agora ao vivo quanto gravado. Peço também para que a gente tenha uma boa interpretação e um bom entendimento do texto. Iniciamos agora, que assim seja. Lá vamos nós, gente. O Homem no Mundo, capítulo 17. Tá? Depois eu vou ler as respostas que vocês estão me dando sobre a pergunta: quem é você? O Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações e não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Então ele começa aqui falando realmente sobre a parte de quando a gente tem que haver um sentimento de piedade a partir do momento que os nossos olhos, não nossos olhos, na verdade, nós, seres, se reúnem sobre os olhos do Senhor, e imploram a assistência dos bons espíritos. Acho que todo mundo aqui já fez uma oração, acho que todo mundo aqui já implorou por misericórdia, por perdão, por ajuda, por auxílio. E há esse sentimento de piedade, né, sobre nós. E aí ele tá falando aqui: purificai vossos corações e não deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Então, para que a gente busque insistentemente a melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, né? O que pensamos? Porque o que pensamos e o que sentimos influencia muito na nossa vida. Se, por exemplo, você pega uma pessoa extremamente negativa, né? Uma pessoa totalmente negativista, a pessoa nunca... Ela acorda, ela levanta, ela vai tomar café e ela olha pela janela e ela só vê coisa ruim. Ela nunca vê o lado bom das coisas. É uma pessoa negativa. Agora, se pega uma pessoa positiva, você vê que é totalmente diferentes as energias ali. Então, aqui ele tá falando, né? Busque ao máximo purificar o seu coração e não vos deixe perturbar por nenhum pensamento fútil de prazeres materiais. Isso não quer dizer que não vai chegar um pensamento negativo a você. Claro que vai chegar, porque primeiro, lembra do começo da live que eu falei sobre o nosso... Até uma pessoa falou que o nosso eu superior, né? Então, temos o eu pensante, a consciência, que eu tô aqui, ó. Eu faço. Eu consciente. Aí temos o nosso... Aí isso também é uma coisa de mente, tá, galera? Que é o subconsciente e o inconsciente. Mas aí temos a parte que armazena memórias. Por exemplo, se eu perguntar agora pra vocês quem descobriu o Brasil, vocês vão lá captar a resposta e voltar. Mas isso não era uma coisa que vocês estavam pensando agora. Estão entendendo? E aí vai ter uma dessas vozinhas, que às vezes não necessariamente é um espírito, mas também pode ser, que a gente já vai chegar nessa parte espiritual, que vai te mandar alguma coisa negativa. Porque o cérebro humano, ele é estranho mesmo, vai fazer o quê? E aí, é nosso trabalho, trabalhar incessantemente para que a gente possa purificar os nossos pensamentos, né? Aqui, ó, nossos corações, ou seja, as nossas ações e a nossa maneira de identificar o mundo e de ver o mundo. E não deixar se perturbar por um pensamento fútil ou de prazeres materiais, certo? E isso também vai poder vir, e vai vir muito, de obsessores. Óbvio, né? Por que não?
Eles vão mandar, isso é fato, tá? Então tem tanto a gente quanto os obsessores mandando aí pensamentos pra nós, tanto positivos quanto negativos, porque também tem os bons espíritos que mandam pensamentos positivos. E aí, continuamos aqui. E aí ele só conclui falando o quê? Peraí. Elevai vosso espírito em direções àqueles que vos chamais a fins de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir os frutos de caridade e justiça. Ou seja, para que você germine dentro de si sementes de caridade e justiça. Ou seja, depende de você. Isso é um pouquinho desesperador, porque tem horas que a gente tá passando por momentos, eu passo por isso, falo, meu Deus, depende de mim, o que eu vou fazer? Depende de mim, meu Deus. Mas tudo bem, respira fundo e busque todos os dias, não tem desculpa, a plantar boas sementes, perdão, dentro de si, para que você exale, para depois você colher essas plantações que você está fazendo, porque você planta, você germina aqui dentro de você e ela exala para fora, ao ponto de ser perceptível. É aquela coisa de ser a pessoa positiva. Uma pessoa positiva, ela plantou aquela semente de positividade dentro dela, ao ponto de começar a exalar para fora, das pessoas falarem, meu Deus, como você é positiva. Entendeu? E aí eles continuam aqui, ó. Não acrediteis, contudo, que, incentivando vossa dedicação, a prece e a evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística. Esse ponto é muito interessante, porque eles falam que não importa, tá bom, você faz prece, você tá, ali cuidando da sua parte mental, você tá fazendo reforma íntima, tá fazendo evangelho, se dedicando, só que não pense que por causa disso você vai viver uma vida mística, tá? Que os espíritos vão fazer você viver fora das leis, né? Viver a parte aí da sociedade, no caso. Que é aí que eles até completam. Que vos coloque fora das leis da sociedade onde estáis obrigados a viver. Ou seja, não, você vai continuar a permanecer aí na tua vida normal. Não pense que a sua vida vai virar mística, coisas mirabolosas vão acontecer com você só porque você tá cuidando dos seus pensamentos, das suas ações e tentando ser uma boa pessoa. Não, isso na verdade não é mais que a nossa obrigação, tá? Sendo bem sensata aqui. Não vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens, mas se renunciares às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com sentimento de pureza que possa santificá-las. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sede alegres, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa, da felicidade de um herdeiro do céu que conta os dias que se aproximam de sua herança. Ou seja, ele tá dando... Esse texto, eu adoro esses textos, porque eles dão várias dicas de como a gente viver, como passar aqui a nossa passagem na Terra de maneira eficaz, né? De maneira que a gente vai progredir, assim, que a gente não vai ficar nem estagnados e nem regredir, né? Regredir, a gente pode até, né, dar uma regredida ali, mas nunca regride mesmo. Sim, você ou vai progredir ou vai ficar estagnado, ficar no mesmo que você já vem de outras existências. Então, a dica que se você tem que conviver com homens cuja você não tem aquela afinidade, você não tem aquela... Sabe, não bate, o santo não bate. A pessoa, ela pensa de uma maneira totalmente oposta de você. Isso não acontece só em pessoas fora da família, tem gente da família. Aqui fala para que você seja... para você não afrontá-los e não fique contrariando eles. Claro que você deve sim expor sua opinião, tá? Você não deve ficar calado e não expondo a sua opinião. Você deve sim falar o que você acha. Só que a partir do momento que você viu, por exemplo, que aquilo foi causando confusão, aquilo virou um motivo de caos, não... Calma, respira fundo, para... E sim, sede alegres e felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa. Saiba que você fez sua parte, você deu a sua opinião. Se a pessoa não concordou, beleza, mas você também não vai ficar aumentando e nem entrando em discussão por causa disso. Deus não quer isso, tá?
lembrando, limpa da felicidade de um herdeiro do céu que conta os dias que se aproximam de sua herança, certo? A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador. Então ele tá falando o quê? Se não é por causa disso que você vai viver uma vida, meu Deus, totalmente regrada, você não vai fazer nada, você não vai sair, né? Você não vai poder fazer absolutamente nada, é só ficar trancado dentro do quarto estudando. Claro que não. Aqui ele tá falando, eles estão falando aqui, que em rejeitar os prazeres que vossa condição permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando você começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe, num impulso da alma, proteção para nela ter êxito, ou sua bênção para a obra acabada. Então, você tem que reger a sua vida mediante as leis do Criador, mediante o Evangelho, gente, mediante. Você pega o livro dos Espíritos, você pega o Evangelho, você estuda aquilo, você consegue identificar como você deve agir no mundo. Fique do lado do bem. E aqui ele vai além, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre em tudo que você for fazer, em absolutamente tudo que você for fazer, de preferência, né? Eleve o seu pensamento a Deus e peça a Ele, no impulso da alma, a proteção para nela ter o êxito ou sua bênção para a obra acabada. Isso é perfeito, porque a prece edifica a alma, né? Então, vocês já sabem. Preces nunca vão ser ruins. Então, tudo que vocês fazerem, lembrem sempre de fazer uma prece. Não é porque você estuda espiritismo, não é porque você é espírita que você tem que parar de fazer as coisinhas que você gosta, né? Ir num cinema, ir comer alguma coisa fora. Não tem nenhum problema nisso, tá? É só reger a sua vida mediante as coisas do Criador, as leis do Criador, perdão. Você direcionar a sua vida sempre pro bem, em fazer o bem para os outros, né? A lei, gente, a regrinha que todo mundo sabe. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É só isso, tá? Buscar sempre ter boas ações, lidar com as suas más inclinações, tá? Ou seja, pegar lá seus defeitinhos, defeito por defeito, e ir modificando através da reforma íntima. Por isso que a reforma íntima é tão importante, ok? E aí ele continua aqui. A proteção para nela ter êxito, ou sua bênção para a obra acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique seus atos. Para quem acompanha em casa a plataforma de oração, sabe que o Pedro, a Sônia também sempre fala muito sobre a conexão com o Pai. E aqui ele tá falando também sobre uma conexão com o Pai, que é você, independente do que você for, aonde você for, você vai lembrar de quem você é, de que você é um espírito, que você é filho do Criador, que tudo que você tá passando é momentâneo e passageiro e que você vai superar, seja o que for. E você vai ligar o seu pensamento a ele e a desenvolver mais fé e mais força para poder, e coragem e atitude para passar pelo que for que você estiver passando, se for bom ou se for ruim, certo? Então, conexão com o Pai, gente. E aí ele continua aqui. A perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde as mais elevadas às mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade, e somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra a ocasião de exercê-la. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, pensando apenas nele, sua vida é de um egoísta. Então aqui ele tá finalizando também falando que a gente não pode querer, né, viver só pra nós, sermos egoístas, e sim que os humanos, eles dependem uns dos outros. Porque tem horas que eu acho que, pelo menos eu já passei por isso há um bom tempo atrás, muito tempo atrás na verdade. Eu vou me isolar, não quero mais pessoas, humanos perto de mim, porque eu não tô suportando mais humanos. Isso foi há muitos anos atrás, antes de eu ser espírita. Isso é errado, porque os humanos, eles dependem uns dos outros para que eles possam evoluir. Isso também tá no livro dos espíritos, né? A sociedade em si, ela é feita para isso. Por isso que tem espíritos elevados, espíritos medianos e espíritos primitivos. Porque um ajuda o outro, um progride com o outro, né? Então é de extrema importância.
Que a gente tenha isso, essa coletividade, essa viver num todo, sendo unos. Que foi uma coisa que eu estudei hoje no livro dos médiuns. Somos um ser únicos. Quando saímos daqui, quando deixamos de ser, quando eu deixar de ser a Vitória, porque eu não sou a Vitória, eu sou o espírito que tá aqui dentro, eu vou levar as coisas que eu aprendi nessa vida aqui, mas eu vou voltar a ser o meu princípio, a consciência, foi o que a gente volta. E agora eu me perdi na minha linha de raciocínio. Ah, tá. E aí temos que viver dentro, enquanto eu estou aqui encarnada, a gente vive dentro do coletivo. E até quando eu estiver desencarnada, eu continuo vivendo dentro do coletivo, porque vai ter outros espíritos. Então, né, precisamos e necessitamos um dos outros sempre na evolução. Se você pegar o livro Nosso Lar de André Luiz, que inclusive amanhã vai sair vídeo lá no canal Espiritismo Raiz Estudos, que eu tô fazendo maravilhosamente os vídeos lindos. Nossa, tá muito bom, gente. Vocês têm que ir lá fazer o curso. Você vê que o André Luiz aprende um monte, e não só com um espírito, ele aprende com vários espíritos. Então, assim, a gente depende das pessoas. Uma coisa que eu estava... A última reflexão, a gente já vai encerrar. Pra gente aprender, a gente precisa de alguém que ensine a gente. Então a gente tá sempre codependendo de uma pessoa. Uma pessoa ensina, outra pessoa aprende, outra pessoa ensina, outra pessoa aprende. Então é muito necessário que a gente viva em sociedade, então não se isolem, pelo amor de Deus, tá? E aí no final ele só finaliza falando o quê? Não imagineis que para viver a comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinza. Não. Mais uma vez, não. Sede felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que a nossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor, abençoa todos aqueles que amam com pureza. Então, tô falando aqui, vocês podem ter uma vida, tá, boa materialmente. Vocês devem sim buscar sempre ter uma vida boa, se divertir, né? Claro que eu não vou falar pra vocês ir pra balada, porque isso tem energias ruins, mas, por exemplo, ir num restaurante, né? Ir fazer alguma coisa que você gosta, uma viagem, sei lá, qualquer coisa. Mas assim, sabendo do ser que você é, tá? E, igual ele fala aqui, nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Então, ame, faça, mas seja uma boa pessoa. Tirando isso, você pode ter uma vida confortável da maneira que você quiser. Ok? É isso, gente. É isso, gente. Eu vou encerrar o evangelho, vocês tomam a água de vocês. E é isso. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada a Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de realizar o Evangelho. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, que assim seja. Tomem.